Preparei algo bastante interessante para nós hoje. Enfim, vou fazer aqui minha audiodescrição, ok? Sou uma mulher preta, de pele escura, cabelo crespo, preso no alto da cabeça. Estou com uma blusa de lã azul clara, fundo de uma parede verde. Tenho os olhos castanhos, eu coloco e tiro o óculos o tempo todo. Esse material que eu vou projetando é um material que, conforme eu for sendo projetado, eu farei também a descrição direitinho dele, de cada lâmina, portanto, que nós formos trabalhar, tá? Recebi essa informação, enfim, bora lá para facilitar para todos e todas, né? Então, como que vocês passaram o final de semana? Passaram bem? Estão bem? Porque cada vez mais eu estou sabendo de colegas com Covid, né? Agora está muito, 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 muito pertinho da gente, e eu desejo a todos e a todas que assim estiver, enfim, bastante cura, tá? Cura, 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 cura sempre, ok? E vamos lá bem devagarinho, então, no nosso processo, no nosso terceiro encontro, continuando com essa literatura negro-brasileira do encantamento infantil e juvenil, pensando nessa intencionalidade para o empoderamento da mulher negra, da criança negra, da menina negra, do menino negro. Base da pedagogia eco-ancestral, que parte de um pensamento decolonial na educação e que nos coloca no lugar de seres ecológicos. A consciência de que somos a natureza, tanto quanto a água, tanto quanto o graveto, tanto quanto a terra, tanto quanto, enfim, o pó espacial. Nós fazemos parte de tudo isso, de todo esse universo. É um posicionamento político extremamente importante, porque o cuidado não estará fora da gente, mas a necessidade do cuidado estará também incluindo a gente. E isso é muito importante da gente pensar em relação à natureza. Somos todos nós. Então, eu vou pedir para as nossas amigas colocarem novamente aquela apresentação, e eu vou indicar para vocês de onde nós partiremos, tá? Porque a gente já começou semana passada, enfim, com ela. Pode ir avançando. Pode avançar. Pode avançar. Segue mais um. Mais um. Aí. Volta ali. Volta. Aí. Nós estávamos falando, então, dessa literatura. Ô, gente, eu acabei não trazendo para cá o meu livro da Aline Beijo. Deixa eu ver. Não trouxe para cá. Vocês aguardam um minutinho? Um minutinho, que eu já volto. Vou pegá-lo, porque hoje eu vou precisar dele. Só para lembrar, a lista ela já está no chat. Voltando, então, pensando na Aline Beijo, portanto, né?
essa literatura que eu tenho defendido esse campo teórico, enfim. Recentemente nós lançamos no Rio de Janeiro esse livro aqui, né? Line Beijo, ok? É um livro fruto de uma formação na Universidade Cândido Mendes, ministrado em 2020. Foi 2020, meninas? Depois vocês me lembram, tá? E nós recebemos, no final do processo, um convite de uma editora, Nandiala, para fazer a publicação. Eu priorizei, portanto, os textos elaborados pelas estudantes, professoras estudantes na época, tá? Dessa disciplina, Line Beijo, trazendo pouca teoria. Eu faço uma apresentação muito leve, até porque eu estou com um contrato com uma editora para lançar Pedagogia Ecoancestral, o livro, né? Companhia das Letras, e Line Beijo. Então, eu não podia colocar tudo nesse material aqui, porque já tem um conceitual que vai chegar aí. De qualquer forma, é um livro que traz a essência da Line Beijo e traz os resultados, né? As reflexões, a poesia, toda a poética das profissionais da educação que estavam cursando essa disciplina e trazendo, enfim, construindo um texto a partir do conteúdo da disciplina e seus obeliscos e os seus marcadores, que eu vou trazer aqui agora para vocês hoje. Então, a Line Beijo, ela se sustenta sobre 5 obeliscos, pilares: ancestralidade, afrocentricidade, encantamento, pedagogia ecoancestral e a mulher negra. E ao mesmo tempo que pedagogia ecoancestral, ela é absolutamente tudo, ela está engajada como obelisco também. Então, é importante pensar isso, o tamanho da importância da gente ter esse pensamento ecológico e ancestral no processo de reconexão das identidades negras que vivenciam as práticas do racismo no cotidiano e tem, portanto, rupturas psíquicas extremamente sérias, extremamente graves, a ponto de tentar se desconectar daquilo que se é. Então, esse quadro que eu estou mostrando é um quadro com fundo amarelo, com letras grandes, escrito obeliscos da Line Beijo, e uma tabela com 6 linhas, 6 quadrados, retângulos, ocupando, enfim, 5 desses 6 espaços, com as palavras ancestralidade, afrocentricidade, encantamento, pedagogia ecoancestral e mulher negra. A pedagogia, os obeliscos da literatura negro-brasileira do encantamento infantil e juvenil vem em cima da pedagogia ancestral, com essa consciência que a gente tem de que é possível aprender em diversas plataformas consideradas ancestrais, inclusive como a contação de história é uma plataforma, é um saber, é uma tecnologia ancestral e que está entre nós até hoje e com uma função extremamente positiva, propositiva, e que a gente recorre a essa contação, a essa narração de histórias em diversos momentos, inclusive lazer. Mas a gente também não pode esquecer que a narração de histórias, ela também ganha um caráter de cura, e sempre ganhou em todas as sociedades, em todos os tempos. E é nesse sentido que eu busco as narrativas, contar histórias, seja oralmente, seja através da forma escrita, seja através do corpo com a dança, seja através da música cantando, a gente conta histórias. Por quê?
porque essas formas de contar histórias, elas são ancestrais e elas nos reconectam. É cura. E nesse sentido, pensar a ancestralidade, portanto, como algo fundamental para que pessoas que foram desterritorializadas, como os povos africanos no tempo da escravidão, no tempo do tráfico negreiro, enfim, a ancestralidade é o que conecta a origem. Pensar o encantamento é que, mediante a tanta violência, as situações tão desastrosas, tão violentas, tão difíceis, inclusive da gente acreditar que exista tudo isso em termos de racismo e as violências por conta de cor de pele, origem étnico-racial, é preciso muito encantamento para que as crianças, desde as infâncias, tenham orgulho de ser quem é, de ter a cor da pele que tem, o tipo de cabelo, enfim. E eu defendo que as crianças precisam ser reencantadas desde que chegam no berçário, no espaço escolar, onde as profissionais da educação têm pouca intimidade com os corpos das crianças negras, os seus cabelos, a sua pele que resseca de uma forma extremamente severa, diferente das outras crianças, da necessidade não simplesmente de passar água o tempo todo na pele que resseca, mas a necessidade da gente sim defender a compra de hidratantes, não só para a pele dos bebês, mas também para os seus cabelos, porque as crianças com cabelos crespos necessitam desses cuidados, com a pele ressecada também necessitam desses cuidados. Então, o encantamento, ele vem desde o olhar de um profissional da educação para os corpos diversos, inclusive os corpos das crianças negras, tão maltratados no espaço escolar. Então, o encantamento, ele é via de mão dupla. É um encantamento necessário dos profissionais olharem para seus estudantes negros e negras, e é o encantamento, e o que vai dar força para trabalhar e tentar desenvolver processos educativos capazes de reencantar, de levar as crianças, de possibilitar às crianças negras o reencantamento pelos seus próprios corpos. A mulher negra é o berço da humanidade, segundo algumas tradições africanas. Na mitologia, na cosmogonia africana, é muito comum mulheres serem deusas, enfim, serem indicadas, nomeadas como aquelas que criaram o céu e a terra, o planeta Terra. Então, a África se sabe extremamente feminina em sua ancestralidade, em sua energia cósmica, desde sempre. E a mulher que carrega a Ibaiuá, a cabaça da existência, a útera, ela é absolutamente fundamental em todos os espaços, em todas as áreas, enfim, em suas formas diversas de protagonismo. A afrocentricidade é aquilo que se diz como quando eu falo África, o berço da humanidade, quando Sheikh Anta Diop diz África, o berço da humanidade, e pensar a civilização do mundo a partir de África, isso é afrocentricidade. É dar ao continente africano o lugar de merecimento que ele tem, por conta do seu protagonismo. A civilização da humanidade começou em solo africano e a gente deve dar esse reconhecimento cientificamente comprovado há centenas de anos, comprovados pelos africanos, e nos últimos 13 anos, comprovado pelos cientistas ocidentais, enfim, do mundo, num grande experimento chamado Projeto Genoma. Avança, por favor. Como a Aline Beijo tem os obeliscos, pode passar um.
Pode avançar. Passou mesmo só a volta que eu fiquei na dúvida. Deixa eu olhar aqui no meu, porque... Não, tá errado. Volta, volta, volta. Vai lá no marcadores, Line Beijo. Depois daquela tela. Se chama marcadores. Volta. Aí. Marcadores da Line Beijo. Marcadores é aquilo que vai marcar um território, que vai determinar o que é Line Beijo, o que é literatura negra brasileira e o que não é. Quanto mais elementos, quanto mais marcadores um texto tiver, mais próxima da Line Beijo um texto estará, até ser determinado ou afirmado como Line Beijo, tá? Então, esses marcadores, eles são vários e aqui estão alguns deles. Reconhecimento identitário, corpo, templo, resistência, poder negro feminino, masculinidades afetivas, memória, infâncias negras saudáveis, África, o berço da humanidade, intencionalidade para o fortalecimento da mulher negra, experiências negras, fortalecimento das identidades negras, antirracismo, antídoto contra o racismo, oralidade, rupturas decoloniais, configurações familiares diversas, corporeidade afro-referenciada, sentimentos afetivos profundos, promoção da autoestima, somos seres ecológicos, despertar do transar intergeracional negro. Então, quanto mais marcadores um determinado texto reunir, mais ele está concentrado, enfim, nas características que um texto da Line Beijo deve ter. E aí, eu vou pegar um desses textos aqui de surpresa, tá? Novamente, não, com vocês eu não usei ele, né? Vou pegar um texto, porque o exercício aqui era construir um texto, depois revisar esse texto, reduzir esse texto, deixar ele como um conto pequeno, né? Tinha um número mais ou menos de toques para se chegar, e cada autora do seu texto ia colocar os marcadores, enfim, da Line Beijo, que entendia que o seu texto tinha. Então, vou fazer a leitura de um, e vocês vão olhando a tabela aqui, e aí vendo onde se encaixará, porque hoje nós faremos atividade prática, todas nós aqui, né, sem grupos, mas eu lendo textos e vocês elaborando aí os marcadores, enfim. Essa tela dos marcadores é uma tela com fundo verde, tá? Escrito marcadores da Line Beijo, com letras bem grandes, e aí tem uma tabela com os marcadores escritos, enfim, em cada retângulozinho da tabela. Vou abrir aqui um texto. Saiu da Vanessa Rita, da professora Vanessa Rita, chamado Tranças, Flores e Borboletas. Meus lindos cabelos crespos estavam enfeitados com um penteado de princesa. Muitas tranças com laços vermelhos nas pontinhas. Coloquei um vestido branco bem bonito e fiquei pronta para a festa de aniversário da minha amiga. A casa estava cheia de crianças. Todas as meninas ficaram encantadas com meu novo penteado. Brincamos até cansar. Então,
Passei pela mesa do bolo para pegar um beijinho escondido. Antes de colocar o docinho na boca, alguém segurou o meu braço. Era um senhor. Achei que fosse levar a maior bronca, mas ele, sem pedir minha permissão, tocava minhas tranças, me enchendo de perguntas. Quem trançou seu cabelo? Para que tanta trança? Olha, elas balançam. Os lacinhos nas pontas parecem pimentinhas. Vou chamar você de menina Pimentinha. Fiquei assustada e com muito medo. Tive vontade de chorar e sair correndo, mas respirei bem fundo. Delicadamente, tirei minhas tranças das mãos daquele senhor, olhei nos olhos dele e disse: Eu não sou menina Pimentinha. Meu nome é Cecília. Cada trança é uma flor. Os laços vermelhos são borboletas e elas dançam. Pedi licença, comi meu doce e fomos nos divertir no quintal. Eu, minhas amigas, minhas flores e borboletas. Os marcadores que a Vanessa aponta aqui são experiências negras, fortalecimento das identidades negras, infâncias negras saudáveis e promoção da autoestima. Vou pegar mais um. Eu gosto tanto desses textos, gente. Vocês precisam ter esse livro. As meninas foram tão brilhantes, tão brilhantes. Aqui saiu o protagonismo da mulher negra, a parte, né? Protagonismo da mulher negra. E eu vou ler o primeiro texto. Hoje é Dia Nacional do Livro Infantil, um ótimo motivo para chamar o nosso quadro Encontro com as Letrinhas, uma versão especial. Quem ligou? Sabe É onde meu? foram as nossas pretinhas? Viagem Libertadora de Imani, de Evaldete Maria. Imani, criança negra, encantadora com suas travessuras, superou preconceitos, racismos e indiferenças. Com respeito e determinação, se colocou com seus direitos perante as pessoas. Personalidade forte, dava a sua opinião nos momentos oportunos. Nas festas da família paterna, ficava triste, pois se sentia desprezada, além de lembrar muito do pai que era ausente. Imani, não fique triste. Os dias são diferentes uns dos outros e você terá sempre a proteção dos seus ancestrais, os pretos velhos, dizia sua mãe, fortalecendo sua alma para os desafios da vida. Cresceu, floriu no corpo a beleza feminina. Libertou-se através das descobertas. Determinada que era, sabia que nem todas as portas se abririam. Ela, então, as abria com as próprias mãos e seguia lutando para alcançar seus sonhos. Os marcadores que a Evaldete aponta aqui são intencionalidade para o fortalecimento da mulher negra, promoção da autoestima, reconhecimento identitário, oralidade, poder negro feminino, sentimentos afetivos profundos, configurações familiares diversas. Para a gente variar um pouquinho, Rafael está aí? Você está aí, Rafa? Está com o seu livro em mãos? Ana Gilda está aí com o seu... Ana Gilda não tá com o livro, eu só passei para Vivi, que foi no Sesc sábado, acabou pegando um para acabar mostrando para as pessoas. Rafael está aí, Rafa? Vivi?
Oi, Kio, tô aqui sim, vou te mostrar o livro, só um minuto. Não precisa mostrar, não. Eu quero que você escolha o texto que você mais gostou e leia, enquanto nós vamos levantando os marcadores da Aline Beijo presentes no texto que você vai ler. Ótimo, vou pegar o livro, então. Pega. Só um minutinho. Sim. Rafael e a Vivi, junto com a Flores também foi, né, Rose? Rose, você está aí também? Rose também está com o livro. Eu escolhi na página 28, que se chama Abdemi e seu vestido amarelo. Por favor. Pode ser? Pode? Deve? Eu pronunciei certo? Abdemi? Certíssimo, Abdemi. Abdemi. À espera do sinal de entrada, o irmão de Abdemi disse que, naquele dia, teria uma professora nova. A dona Ana estava de licença. A professora Gilda entrou e cumprimentou a todas e todos. Abdemi demorou um pouco para acreditar que aquela moça seria sua nova professora. As duas eram muito parecidas e estavam de amarelo. A professora sorriu para Abdemi, pediu às crianças que formassem uma roda de origem africana e Abdemi respondeu: Akin, que significa homem valente, herói. Gilda propôs às duas alunas e alunos que na próxima aula trouxessem uma pesquisa com outros nomes de origem africana. Abdemi olhou para sua professora e descobriu o que ela seria quando crescesse. E aí tem os marcadores da Aline Beijo. Posso falar ou não? Sim, deve. Então, os marcadores são antirracismo, promoção da autoestima, reconhecimento identitário, África, berço da humanidade, oralidade, experiências negras, pensamento decolonial, sentimentos afetivos profundos, infâncias negras, saudáveis, configurações familiares diversas. Esse texto é da Ana Gilda Leocádio. Gratidão, Rafael. Gratidão toda minha, Kio. Gratidão. A Rose está aí, Rose? Quer fazer a leitura de um? Vivi. Rose Flores, está? Se preferir, eu posso ler outro, Kio. Lê um outro, então, e a gente finaliza, tá? Tá bom. Esse eu gostei bastante também, da página 17, Baú das Memórias, de Andréia Teixeira Ramos. Dias atrás, arrumando meu baú, me deparei com um álbum de fotografias de minha infância, da minha classe, quase todos brancos, menos eu. Lembrei dos dias dos meus, dos aniversários de minha família, quando o quintal virava uma festança. Mamãe fazia bolo com recheio de goiabada com coco e a casa ficava perfumada com cheiro de doce de abacaxi. Recordo-me das gostosas coxinhas que ela fazia com o caldo da própria galinha. A alegria embalava os ares e toda a vizinhança aguardava, ansiosa, para saborear as guloseimas preparadas zelosamente pela matriarca. Mãe, não me lembro de ter ido a festas de aniversários dos meus colegas. A senhora se lembra? Nós nunca fomos convidadas, minha filha. E aí tem os marcadores, que são reconhecimento identitário,
memória, experiências negras, oralidade, sentimentos afetivos profundos, corpo, templo, resistência, infâncias negras saudáveis. Arrasou, gratidão, Rafael. Gratidão minha. Gratidão profunda. Foram textos escritos ao longo de meses, né? Pensado, elaborado, sentido, a partir de mergulhos profundos, exercícios de revisitar as infâncias de cada uma, meditação, a busca de si mesma, um processo incrível para que a gente consiga escrever dentro do processo da Aline Beijo. Não é uma escrita simplesmente criada, você olha e você, por exemplo, enfim, olha essa xícara e aí você vai explicar de onde surgiu a xícara, né? Em que século surgiu a xícara, quem que fez a xícara, e você simplesmente faz um texto descritivo sobre um determinado objeto, sobre uma determinada cor e por aí em diante. É algo que parte, que tem a ver com a literatura negro-brasileira, portanto, ela parte das experiências desse corpo na sociedade. Kut afirma que não é só negro que pode escrever literatura negro-brasileira ou que escreve literatura negro-brasileira. Pessoas não negras podem escrever, sim, literatura negro-brasileira, desde que mergulhe no coração das pessoas negras, desde que se coloque a partir do seu privilégio branco e repense isso em textos incríveis. Nós temos aqui algumas pessoas brancas. Espera aí que eu vou achar a Cami. A Cami que trouxe essa questão o tempo todo. Será que eu não estou invadindo esse espaço de vocês no curso? Não, você é muito bem-vinda no nosso curso, Cami. Página 31, Brinca Comigo. Professora também, arte educadora, contadora de histórias. Brinca comigo? Cami Oliveira. Acontecia qualquer coisa na sala e a gente sabia que era a hora de os olhos de uma buscarem o da outra. E eles sempre se encontravam. A gente tinha um jeito de sorrir juntas, sabe? Mas ela não queria vir brincar comigo. Queria mostrar minha coleção de miudezas, o vaso onde morreu a tartaruga, a porta secreta atrás do armário. A menina cresceu sem entender. Olhando de dentro de si, se sentia rejeitada, não sabia perceber além. Já adulta, olhando dentro com o olhar ampliado, de fora, pergunta: Mãe, por que ela não brincava comigo em nossa casa? Porque a mãe dela não tinha como saber como seria, o que ela ia encontrar. Ela a protegia. A menina descobriu que a dor da rejeição que sentiu não era nada. Embora fosse muito, em perspectiva, era mais miudeza para sua coleção de privilégios. Muito é uma mãe para proteger a filha negra, precisar não a deixar brincar na casa da amiga branca. Hoje, ela segue ampliando a coleção de miudezas, mas ganhou coleção nova de imensidões. Tem descoberto que precisa reconhecer seus privilégios para saber de onde faz suas perguntas e que há dores e aconchegos que ela nunca vai conhecer. Ela busca caminhar para dentro de si, reconhecer e acolher as próprias fragilidades
e potências, mas sem esquecer que caminho só existe entre mãos dadas, reverenciando outros caminhos, responsabilizando-se por como o seu atravessa os outros, hoje experimenta a percepção de que o encontro entre caminhos, com caminhos abertos e a todas as existências, é o único caminho possível. Os marcadores da Aline Beijo que a Cami traz são memória, reconhecimento identitário, sentimentos afetivos profundos e pensamento decolonial, porque ela escreve a partir da experiência dela, dentro da estrutura que ela conhece, que é a branquitude. Então, a Aline Beijo, ela é incrível. E a literatura, na verdade, a literatura negro-brasileira, ela é incrível, de CUT, porque ela possibilita esse transitar não negro, como tudo que a gente faz, né? Nós somos muito abertos. De novo, Nilma Lino Gomes, movimento negro é educador e sempre será, né? E acolhedor. Mas, na literatura negro-brasileira, não basta a pessoa ser branca e estar contribuindo com esse monte de literatura que está aí posta no mercado há séculos, inclusive no Brasil, né? Essa pessoa branca que vai escrever Aline Beijo, ela tem que partir do ponto dela, da branquitude, refletir e trazer a sua contribuição, enquanto corpo branco que percebe que quer fazer amizade com o corpo negro, no caso dessa história. Essa história, ela bate muito com a minha experiência. Minha mãe não me deixava brincar com as minhas, ir nas casas das minhas amigas, eram todas brancas, eu moro num território branco. E uma vez que minha mãe permitiu que eu fosse, né, eu estava com 8 anos, sumiu alguma coisa da casa e rapidamente me acusaram de ter roubado aquilo ali. E minha mãe passou recorrentemente por essas experiências do roubo dentro da casa das amigas italianas, das vizinhas italianas, moramos no mesmo lugar até hoje, né? Então, a minha mãe tinha já trauma, já tinha uma experiência negra em relação a não ir nas casas das colegas brancas, porque quando ela foi acusada de roubo. E ela vê a filha dela como continuidade, as filhas, na verdade, porque a minha irmã também passou pela mesma situação numa outra casa que ela foi de colega de escola. Então, quando as mães negras proíbem suas filhas de irem nas casas das amiguinhas, enfim, não deixam sair na rua, passar do portão, tudo tem a ver com roubo e com esse estereótipo e o preconceito que as pessoas têm em relação aos corpos negros, né? É como Elisa Lucinda fala, né, gente? Elisa Lucinda, ela tem falado muito sobre isso. Hoje a gente estava conversando, ela traz esse assunto de novo, que branco adora confundir a gente, né? Branco só confunde preto. Para branco, preto é tudo igual. Né? Então, ela fala que confundem ela com Zezé Mota, confundem ela com Thaís Araújo, veja bem. E ela afirma que ela não confunde duas pessoas brancas. Não tem como, ela vê que são diferentes. Mas esse preconceito, essa preguiça que o branco tem de compreender o corpo negro, de olhar para o corpo negro, de entender esse corpo negro, é que tem enchido as delegacias e os presídios de corpos negros que são simplesmente apontados e acusados por serem pretos. Ah lá, é ele sim, é preto, é ele, igualzinho o cara que me roubou, igualzinho. E tantos jovens negros sofridos estão aí em cadeias, um sacrifício para a gente conseguir tirar, para provar a inocência, porque ele não poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo, com provas cabais, mas enfim, entrou lá dentro,
para mostrar para entrar com alguma medida, acaba sendo praticamente impossível antes de 2, 3, 4 anos que a pessoa está lá, já extremamente sofrida, correndo risco de morte, quando ela não morre sendo inocente naquele espaço, né? Então, esses são os marcadores e eu mostrei metodologicamente como é que a gente faz. Pode-se fazer o contrário? Aí eu quero escrever muito um texto, mas eu não tenho ideia de como escrever. Eu posso vir até os marcadores, olhar os marcadores e ver mais ou menos, tentar entender o assunto que eu quero tratar e achar chaves para esse assunto? Com certeza, não tem problema se você vai de trás para frente para trás, porque não tem essa ordem, né? Você escreve o seu texto com aquilo que você tem dentro de você. E aí você vai olhar se tem alguns elementos dos marcadores. Essa é a proposta mais interessante e mais construtiva, eu acho, tá? Avançando mais um pouquinho, por favor. E aí eu trago novamente aquele conceito da intencionalidade. A intencionalidade para o empoderamento da pessoa negra, seja criança negra, menina negra, o menino negro, a mulher negra, pensando desde berçário, educação infantil, fundamental, médio, EJA, enfim, todos os adultos, adultas, de forma geral, há no Brasil uma intencionalidade pedagógica. A gente precisa entender a realidade de mulheres e homens negros e negras, de crianças negras que estão no espaço escolar. Se a gente tem tantos problemas de enfrentamento contra a Lei 10.639, por exemplo, se a gente tem tantas dificuldades de travar uma discussão saudável com os profissionais da educação, entendendo que o racismo precisa ser combatido, essa dificuldade vem pelo racismo, que é estrutural e estruturante das identidades das pessoas, de forma geral, de qualquer profissional, de qualquer área, inclusive do nosso povo, enfim, profissionais da educação. Sem essa intencionalidade, vocês estão aqui por quê nessa formação? Porque vocês têm a intencionalidade. Vocês podem não saber muito bem como fazer, mas a intencionalidade, quero crer que vocês tenham e por isso estão aqui. A intencionalidade de entender um pouquinho mais essa questão da questão racial na educação, da literatura, essa literatura que aqui o Sam fala, enfim, né, como é que a gente consegue trabalhar com essa literatura especificamente? Vocês estão aqui por uma intencionalidade, e eu tenho a minha intencionalidade pedagógica no trato dessas questões, e tenho tido a vida inteira olhando com intencionalidade para os corpos femininos, independente da cor da sua pele. Por quê? Porque desde 16 anos eu estou no movimento feminista e eu sei que o corpo da mulher é um corpo violado e violentado o tempo todo. E nós estamos essa semana que passou repleto de histórias para contar, né, gente? Nas redes sociais explodindo, só histórias que comprovam isso que eu acabei de dizer aqui. Então, não dá para nós, profissionais da educação, irmos para a sala de aula pautados na inocência. Na inocência de que somos todos iguais, na inocência de que somos todos irmanados. Somos irmãos, mas irmanados há um caminho para que isso aconteça. E esse caminho precisa ser construído com intencionalidades, tá? Então, no caso, esse conceito da intencionalidade para o empoderamento feminino veio da minha tese, que se chama Candomblé de Queta e Educação, Estratégias para o Empoderamento da Criança Negra, de 2008. E desde então eu estou trabalhando esse conceito da intencionalidade para o empoderamento da criança negra.
E para isso você precisa minimamente ter a consciência de que o racismo existe, ele é real e que ele ataca o corpo do bebê até o estudante sair com o seu diploma universitário. É recorrente. A intencionalidade exige que tenhamos estratégias pedagógicas pensadas considerando a realidade estrutural racista do nosso país. E a gente precisa saber que o racismo, ele provoca rupturas psíquicas no emocional e é necessário se importar com a saúde emocional dos estudantes negros. Meninos, meninas, bebês, adultos, não importa. As rupturas psíquicas, elas estão aí e acompanham um corpo negro da infância até a velhice, muitas vezes. Avança mais um pouquinho. E aí, nessas estratégias, eu quero pensar com você os bebês e a Aline Beijo. E pensar os bebês e a Aline Beijo, eu fui provocada pela professora Ana Gilda, que compartilhou no nosso grupo, né? O grupo que a gente tem desde o nosso curso Aline Beijo, enfim, desde 2020, ela colocou algumas cenas de bebês com os livros, né? Tem parentes dela, tem filhos das nossas colegas que estão na nossa turma, que estão no nosso grupo, enfim. E aí eu corri muito esses últimos 15 dias, estou correndo muito, né? Feiras de livros, enfim, estados diferentes. E aí, quando foi hoje, eu olhei aquelas fotos da Ana Gilda de madrugada e eu fui buscar nos meus arquivos outras. As mães mandam muito material para mim. Eu tenho material que não acaba mais no meu Google Drive. E principalmente dos bebês. E os bebês meninos, tem uma coisa, eu contei hoje, sabe, Ana Gilda? E eu tenho uma maioria esmagadora dos meninos. Dos meninos, eu fui captar isso hoje na madrugada, que as mães mandam. Então, quando eu olho essas cenas, né? Então, a gente vai olhar algumas cenas e algumas que vêm depois, eu posso explicar, porque foram histórias que as mães encaminharam para mim. As pessoas localizam meu celular, localizam tudo e começam a mandar as coisas, enfim, conversa, desabafa, tudo muito respeitável e tranquilo para mim, enfim. E eu adoro essas histórias. E aí eu peço para que vocês não printem as páginas com os bebês, com as fotos deles, não divulguem as fotos desses bebês, é algo para os nossos estudos, ok? Aqui, fechado, preservando as infâncias, preservando essas crianças, ok? Então, olha só, um livro o Com Qual Penteado Eu Vou, um bebezão aqui, em cima desse livro, né? É o mesmo que está na terceira foto. Um outro bebê no meio com o Black Power de Akin. E Akin ganha, assim, disparado no amor dos bebês meninos. O Black Power de Akin é o livro mais emocionante, eu acho, que para os meninos, para os bebês, desde bebês, porque ele é emocionante para os pais dos bebês, porque as mães, as mulheres, elas mandam os áudios dos esposos para mim, e elas vão contar o que aconteceu, e os homens, quando leem o Black Power de Akin, eles choram muito, os homens pretos choram demais, demais, porque vem memórias subterrâneas aparecendo. Mas uma frase é comum, todos eles descobrem que enquanto jovem negro, enquanto criança negra, jovem negro e adulto negro, eles não estavam raspando o cabelo por moda, como eles diziam. Eles estavam raspando o cabelo por conta dos xingamentos dos colegas da escola. E quando eles leem o texto do Akin,
as memórias subterrâneas, como diz Michel Polack, elas emergem e eles se lembram de coisas que eles tinham esquecido, que estavam lá nos subterrâneos da memória, por conta da dor que provocava. Então, olhar essas cenas é o nosso exercício hoje, ouvir uma criança falando. Esse vai ser um exercício muito central para a gente gente dê conta de entender por que é importante trabalhar com a literatura negro-brasileira do encantamento infantil e juvenil desde bebês. E são bebês. E eles estão entendendo tudo. Vamos avançar? Deixa eu explicar essa tela. Volta lá. Então, a série dos bebês, eu dei o título Os Bebês e Aline Beijo, com letras bem grandes, e as fotos de bebês. Todos os bebês são negros, todos eles, nessa cena, eles estão com um livro de minha autoria no colo, né? São 2 bebês com 3 fotos, e eles estão com o livro O Mundo no o Black Power de Akin e Com Qual Penteado Eu Vou. Um está aberto na cena bem da Monifa, e o outro, eu não me lembro qual que é. Enfim, são 2 meninas que eles estão olhando e o bebezão do meio está bem reparando a cena do avô, que é sobre essa cena que eu quero falar com vocês daqui a pouco também, que é uma cena recorrente, que é uma cena que está sendo não, né? Na época que ele lançou, 2020, 2021, eu tive muitos retornos também. Pode avançar, por gentileza. A próxima tela ainda é a tela com fundo rosado, chamado Os Bebês e Aline Beijo, é um salmão, e aí eu tenho 3 cenas com um bebê, mesmo bebezão. Então, ele calmamente, deitado assim num colchão ou num sofazão, assim, todo encostado, com a perninha dobradinha e o livro aberto no meio da perna dele, assim, e ele olhando logo a página inicial do livro, depois da capa, chupeta azul na boca, menino negro, cabelo crespo, e ele primeiro sem sapatinho, assim, todo folgadinho, bebezão, chupetão na boca e curtindo o livro, foto 1. Na foto 2, ele está deitado, encostado, do mesmo jeito, aí a mãe tira de um outro ângulo a foto dele, né? E ele admirando uma cena do livro Black Power de Akin, né? Onde aparece bem o Akin de frente, e aqui o Akin, ele tem um avô de fundo. E essa cena, eu pensei muito nela, porque o verde é o verde de cura, porque eu entendo que os meninos negros precisam ser ouvidos, precisam ser compreendidos. O corpo do homem negro, ele não é entendido para além dos usos e abusos em relação ao sexo. Mas ele precisa ser entendido como um corpo que necessita de carinho, que necessita de amor, que necessita de respeito, de tratamento digno. Ele não é burro de carga, ele precisa disso, e ele não tem. Então, essa cena de uma criança coberta pela cor verde, que é o verde da cura, e o rosto do avô atrás dele, e eu quis dizer que esse avô, o saber desse avô, esse avô representa a ancestralidade, é ele que coloca esse menino de pé, é o avô que sustenta, a partir dos conhecimentos, é o avô que sustenta a identidade negra desse menino, a autoestima dele.
o amor dele pelo cabelo, a cura veio da ancestralidade, veio de um mais velho, que é o avô. E esse menino está exatamente vidrado nessa parte, nesse Akin. E essa mãe conta que esse menino ficou por muitos dias olhando essa cena. Essa cena era a cena desse menino. Ele não avançava muito no livro, nas páginas do livro. Ele congelou por dias, horas do dia dele nessa cena. E quando ele saía para brincar, para comer, para qualquer outra coisa, para ir para a escola, para voltar, ele deixava o livro nessa página aberta. E ele chorava, porque ele queria levar o livro para a escola. Levou algumas vezes para a escola, depois a mãe não queria mais deixar, enfim. E ele deixava o livro aberto, e quando ele voltava, tinha que estar aberto. Quando ela fechava para dar o susto nele, só para brincar com ele perguntava, cadê? Cadê? Assustado e já olhando. Então, para a gente imaginar, o que será que passa pela cabeça? O que passou pela cabeça desse bebezão? Né? De imaginar isso. Por que fez tanto sentido para ele? Será que ele se via projetado nessa imagem? Ele via alguém? Né? Por que ele estava tendo essa necessidade? A gente sabe que uma criança pequena, ela vai assistir 100 vezes o mesmo desenho, porque está buscando sentido. Cada vez que ela olha, ela entende, ela fixa em uma cena, né? Em uma coisa. Por que esse menino se interessou tanto pelo Akin? O Akin com essa autoestima elevada que ele está nessa imagem, cabeça erguida, com Black Power total, armado, né? Enfim, curado da dor do racismo, da fragmentação que o racismo provoca na psique. Então, ele foi reconstruído de alguma forma, ele foi suturado. O avô conseguiu fazer isso, a ancestralidade conseguiu fazer isso. E a última cena, ele aqui fazendo pose, o bebezão fazendo pose com a capa do livro, enfim, que ele amou de primeira, segundo a mãe, um desespero, assim, por conta desse livro e por conta do Akin. Vamos para a próxima cena? E a próxima tela é a mesma coisa, o fundo rosado, salmão, na verdade, escrito com letras grandes, os bebês e a Line Beijo, e aí é o mesmo livro, o Black Power de Akin, né? E esse bebezão, então eu tenho 4 fotos com o mesmo bebê, numa sequência, dele lendo o livro, manuseando o livro. Então, a cena que ele mais amou, a mãe disse que ele também fixou por meses, não foram dias, foram meses, nessa cena exata onde está aberto o livro, que é a cena do avô que entra no banheiro sem querer e vê o neto com a tesoura na mão, em frente ao espelho, pronto para cortar, picotar o próprio cabelo. Porque esse livro do Akin, o pano de fundo que eu trato é a mutilação das crianças negras, dos bebezões e das crianças negras, que recorrentemente, quando a mãe chega do trabalho, encontra a criança com o cabelo todo picotado, e quando ela pergunta por que ele fez isso, por que ela fez isso, ela vai dizer que as crianças não querem brincar com ela porque o cabelo dela é duro, porque o cabelo é bombril, porque o cabelo é ruim, porque é assim que as crianças falam e se relacionam com os cabelos das crianças negras. Então, eu estou falando de mutilação nessa história, né? E a gente preocupada com a mutilação dos adolescentes, dos jovenzinhos na puberdade, na adolescência, e eu quero saber quem é que está se preocupando com a mutilação das crianças pretas, dos bebezões nossos de 4 anos que já picotam o cabelo, dessas crianças pretas. Quem está preocupado? Como que a psicologia ou a psicanálise entendia o corpo negro dentro das terapias?
um total desvalor. Quem é que ia acudir as crianças negras, ou quem acudia as crianças negras que se mutilavam nas décadas de 80, como meus alunos, na década de 90, como os meus alunos, em 2000, como os meus alunos, sendo que a gente está tendo uma leva muito recente, nos últimos 8 anos, de formação de profissionais negros no campo da psicologia, da psicanálise, enfim. Né? Então, esse bebê era a coisa mais linda, a mãe contando para mim. 2020, o livro tinha acabado de ser lançado, a mãe comprou, chegou na semana seguinte. Esse menino, ele olhou esse livro, num primeiro momento, esse menino chora. Então, ele chora compulsivamente nessa cena. E a mãe explicando, que ela me mandou vários vídeos, e ela me explicando por que ele estava chorando. E ele chorava porque era a pandemia, e ele havia sido separado do avô. Ele não via mais o avô, ele não estava indo na casa do avô. E aí ele via essa cena, ele apontava e ele dizia, vovô, 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 é o vovô. Aí quando apontava pro Akin chorando, ele dizia, tá chorando, sou eu chorando, é o bebê chorando, enfim. E isso foram meses. No final do ano, a mãe desesperada com o desespero do filho, o pai dela doente, de saudade do neto, disse que estava tudo morrendo lá na casa, de saudade, ele não tinha ânimo para cuidar nada, a mãe tacou um monte de máscara no bebezão nela, e ela pegou transporte público, enfim, foi para a casa do avô. Olha lá o pai dela. E esse bebê chega com o livro Black Power de Akin nas mãos. E a primeira coisa que ele faz no vídeo que a mãe mandou é, com o livro aberto, emocionado, rindo no colo do avô, que o avô pegou ele no colo, e ele senta nesse colo, depois desse abraço, que ele saiu correndo para abraçar o avô, aí ele senta no colo do avô, e ele pede o livro para a mãe dá o livro para ele, e ela começa a gravar os vídeos. Ele sentadinho, ele abre o livro nessa página, e ele aponta, vovô, vovô, e faz carinha assim, vovô, vovô. A coisa mais linda do mundo. É a Aline Beijo desenvolvendo, fazendo o seu papel na vida da criança preta. Essa cena, para mim, desse tempo que passou, ele conhecendo o livro e gostando. Se vocês repararem, a terceira foto é esse menino olhando a cena do Akin antes dele tentar cortar o cabelo. É quando o Akin, que é o menino negro, vai para o espelho, se olha no espelho e, de repente, ele se vê branco. Ele se vê branco, se assusta, pisca os olhos, chacoalha a cabeça, olha de novo e continua a se ver branco. Ele relaxa, fica feliz. Ele imagina os colegas de escola brincando com ele, porque nesse texto os colegas negam brincar com ele, brincam, mas tiram o sarro dele. Pega, peguei o Buiú, peguei o Pelé, peguei os apelidos, né, que a gente conhece tão bem. E aí o Akin, numa dessas, ele vai para casa e ele se olha no espelho. E ele se vê branco uma vez, ele pisca, ele se vê branco 2 vezes, e ele imagina os colegas brincando com ele podendo ser o policial, em vez do ladrão que os colegas querem que ele seja na brincadeira, e ele diz que quer ser o policial, e os amigos dizem que, onde já se viu policial preto, que ele tem que ser o bandido que vai roubar as galinhas do próprio avô. E essa situação foi uma situação que eu vivenciei com os alunos na década de 90. Os meninos proibiram o menino negro de ser o policial, e vira um e falou assim, e você vai roubar
as galinhas do seu avô. Olha a perversidade da mente infantil. Ele não ia roubar qualquer galinha, não. Era conhecido porque tinha quintal e tinha galinha, pato na casa, vizinhança sabia. Falou, não, você vai ser o bandido e você vai lá na casa do seu avô roubar as galinhas dele. O racismo estrutural, estruturante, ensinando crianças de 5, 6 anos, só coisas edificantes, né, gente? Só coisas edificantes. E aí, esse menino, ele congela. Então, ele tem também vídeos que ele está o tempo todo olhando para esse menino branco que aparece no espelho, que é o Akin, se vendo branco. Então, também faz muito sentido para esse menino. E eu penso, ao olhar os vídeos, o que será que ele está pensando? O que ele está entendendo disso tudo? Né? E finaliza com essa foto, e aí é, né, essa foto do bebezão com o avô matando a saudade, e aí eu tenho uma sequência de vídeos encantadores, enfim, desse menino apresentando a Akin, apresentando o avô do Akin para o próprio avô. Avançando. E aí, mais uma, os bebês e Aline Beijo, né? Mais uma lâmina com o mesmo bebê, 4 fotos. Então, a lâmina com fundo salmão, escrito Os Bebês e Aline Beijo bem grande, e 4 fotos do bebê também com chupeta na boca, segurando o Black Power de Akin, o livro, em cima de um sofazão, enfim, forrado, e ele ali olhando, admirando a parte de trás do livro. Ele gosta muito desse bebezão, ele adora a parte de trás, e a parte de trás é a família completa, ó. É a família completa, é o avô e os 3 netos. E ele o tempo todo, ele vira, ele faz assim, na cena, na foto, ele vai virando, ele vai admirando, ele brinca com esse livro, olhando essa foto de trás com essa família, né? E olha ele reparando as cenas, né? 2 cenas ali muito atentos, a cena do avô com o berimbau e os 3 irmãos juntinhos, e, de novo, a cena do avô com o Akin, enfim, chorando, e o avô abraçando o Akin. E não sei se o Samir chegou, será que o Samir chegou, Samir? Você conseguiria passar aquele vídeo? Eu vou tentar. Será que eu consigo? Não. Oi, Kilson, tô por aqui sim, viu? Tá aí? Vê se Tô você aqui. consegue. O vídeo do bebê que eu passei do seu zap? Peraí, deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui primeiro. Sim. Só um minutinho. Tá. Enquanto a gente espera, pessoal, o que vocês estão achando dessas cenas? Estão viajando? Ah, imagina. Posso falar? Pode. Quem está falando? Elaine. Oi, Elaine. Diga, Flor. Ah, essa semana passada eu trabalhei, né, com os alunos do Coletivo Negro esse livro. Até coloquei as fotos aí no chat. Nossa, foi muito emocionante. O livro de Black Power de Akin. Então, eu fazer essa mediação com os alunos, nossa, tá muito incrível. Nossa, se os bebês estão se encantando, imagina os adolescentes. Imagino, eles adoram, os adolescentes também adoram, né? Eles não conhecem essa literatura, então para eles agora é como se eles fossem bebês. Porque eles estão conhecendo agora, eles não tiveram essa formação e como essas crianças agora têm esses livros. Perfeito. Então para eles é tudo novidade. E está sendo um espaço bem legal que a gente montou, uma sala que a gente está reivindicando para ser a sala do Coletivo Negro, uma sala de convenções. Então, ela está na disputa do conselho de escola. Uau. Então, meio que a gente já tomou conta dela. Colocamos mapa, já colocamos os trabalhos das atividades deles. Então, a gente está meio que tomando o nosso espaço na escola. E está sendo um espaço muito legal de escuta, de acolhimento. Hoje eu estou com a garganta meio ruim, mas
Eu estou muito feliz de estar fazendo esse trabalho, e esse coletivo está sendo uma felicidade para mim e para eles. Ai, Depois que, você vai ter uma surpresa no final, hein? ai, que lindo. Imagina, hein? Vai preparar Adoro seu essa coração, hein? Que eles prepara, vão te prepara. preparar uma surpresa. Uau, vou preparar. Vou me preparar. Gratidão, Elaine, arrasa, viu? Faça a diferença para esses estudantes, sim. Para as professoras que quiserem chegar, sim. É fundamental. É vida. Gratidão. Pode passar aqui, Sé? Bora. Pode ir, Já está aparecendo na tela? Tá aparecendo na tela. Então vamos ver se o áudio está indo também. Peraí. Bora. Tu estás olhando o livro, João? Do Aquim. Hã? Quem é que está ali na capa, João? Quem é? Hã? É o Aquim? Ah, é a historinha do Aquim. Mostra pra vovó, João. Mostra pra... Hã? Oi? Tira o biquinho pra falar, pra vovó entender. O vovô aonde? Mostra pra vovó. É o vovô. Quem mais, João Antônio? Quem mais que está... A mamãe. É a mamãe que está ali. Manda beijo pra vovó. Manda beijo, então. Tira o biquinho e manda beijo pra vovó. E mostra o livro pra vovó agora. Arruma direitinho a capa. Isso. Fecha ali bem, bem bonito. Isso, João. Tchau. Tchau. Tira o biquinho. Dá tchau pra vovó. Ai, tchau, meu amor. Pode voltar. Vou voltar a compartilhar a tela. Aí. E aí, eu acho que já vou aproveitar que nós estamos assim, Samir, já coloca o vídeo da literatura das pretinhas leitoras, por favor. Tá ótimo. Peraí. Quando a gente voltar, a gente já volta só para a tela. Tirar minha tela de novo, já incluir o som. Se não estiver saindo o som, vocês me avisem, por favor. Tá. Ixi, agora está carregando. Estava aberto, mas tá agora. Eu não vou colocar a tela toda cheia, porque Isso. o Guilherme falou que travou, né? É isso mesmo. Então, peraí só um minutinho que está carregando aqui. Enquanto carrega, eu posso contar uma experiência com aqui? Pode. Tá um chiado bem forte, eu não sei se é o seu. Tá um chiado mesmo, eu vou fechar, peraí. Melhorou? Tenta falar agora, Júlia. Tava dando um chiado bem forte.
Vou tentar dar um F5 aqui. Ficou melhor? Melhorou, pode falar. Então, oi, que eu, ano passado, eu fui visitar um SEI que eu trabalhei durante muitos anos. E aí eu peguei o livro do Aquim e as crianças estavam nos berços, né? E lá nessa escola tem bastante crianças negras. E eu peguei o livro e fui passando por eles e cantarolando. E foi muito interessante que as crianças que estavam viradas ou mexendo em algum brinquedo se viravam para mim e esticavam a mãozinha pedindo o livro. E aí eu passei por todos, né? E a maioria esticava a mãozinha pedindo. E eu não emitia nenhuma palavra a não ser o cantarolar, né? E um dos meninos negros pegou, conforme eu passei assim, ele pegou a ponta do livro e eu soltei. Na hora que eu soltei, ele pegou o livro e abraçou e ficou dançando, acompanhando o ritmo do meu cantar, né? Eu não precisei contar a história para aqueles bebês. Bastou cantarolar e mostrar para eles que, olha, tem crianças iguais a vocês aqui no mundo. E isso foi tão marcante para mim, porque na sala tinha 2 professoras brancas que falou assim, nossa, eles nunca ficaram tão silenciosos assim, sem chorar, sem birra, sem nada. E o que você fez? Eu peguei e falei assim, eu trouxe um preto para dentro da sala. Aí elas não entenderam, mas eu entendi. Foi isso. Queria compartilhar. Ai, Júlia, gratidão por esse depoimento emocionante. É a coligação, é a sutura, né? Você fez a sutura naquele momento e não precisa de grandes ações, né? Não precisa de gestos gigantes. É o mínimo, é um acalanto. É um acalanto. Toda criança preta precisa ser acalentada. O espaço da escola é um espaço violento para ela. É violento. Nós estamos falando de violências gigantes que os professores nunca quase veem, nunca percebem. Estão sempre, sei lá, fazendo o quê? Nunca percebem. E a criança, ela precisa desse acalanto. Todas as crianças precisam. Mas as outras recebem esse acalanto. As crianças negras é que não. Então, é tão simples, é tão básico, é algo tão singelo, não precisa muito. Então, Samir, por favor. Vou voltar, só um minutinho, porque Gratidão. vou aproveitar o gancho, né? Inclusive até o final, né? Falando de oportunidades. Eu até coloquei no chat logo que eu entrei, né? Eu entrei uns 5 minutinhos depois que começou a aula, a Cíntia me deu esse help, né? Mas aí eu lembrei uma coisa que eu já falei em encontros anteriores, né? Agora está chegando o dia. Começará a Bienal do Livro no dia 2 agora, né? No sábado já. E algo que a gente já tínhamos combinado com a Kilsan já há algum tempo, né? Ela estará no stand da Secretaria Municipal de Educação no dia 2, para um bate-papo com vocês, quem puder estar, 5 da tarde, né? E vários dos livros que nós estamos falando por aqui nos encontros, inclusive na reportagem, terão lá nos stands, né? Tem a editora Melhoramentos, a editora Companhia das Letras, a editora da Cultura. Então, quem não tem algum dos livros e queira comprar, é o momento de ir lá depois tirar uma foto com a Kilsan, conversar sobre as obras, né, Kilsan? Vai ser uma honra
recebê-la e receber vocês, né, presencialmente, no sábado, 5 da tarde, tá bom? Uma honra ter aceito esse convite. Foi há tanto tempo atrás, né, Samir? Tanto tempo. Organização é isso, viu? Que delícia. E finalmente chegou o dia. Então, bora lá, gente, porque eu estou com 8 ações na Bienal de São Paulo. Começo no dia 2 e vou na maratona até o final dela. Bora lá. Mas dia 2, 5 da tarde, estarei especialmente com vocês. Compareçam, bora lá junto, tá? Vamos fazer um bonde, o bonde da Aline Beijo, as professoras da rede, tá bom? Então, avança mais uma tela dessa. A gente já colocou o bebê e nós temos as nossas bebês grandinhas, né, gente? E a Aline Beijo. Eu poderia ter mais fotos aqui, mas hoje eu estava enroscada com um roteiro, enfim, eu não consegui dar conta, mas o que mais tem são fotos das mulheres adultas e com o livro, com os bonecos da Luciene Campos, né, que faz oficialmente a Taió, que faz o Akin, esse é o Akin. A Ana Gilda tem o Akin, a Ana Gilda tem o Taió, a Taió, enfim. Do outro lado nós temos fazendo a reflexão, né? A gente fala muito lá no nosso grupo Aline Beijo, e Ana Gilda tem uma trajetória escolar como a minha também, da nossa impossibilidade, né? Das dificuldades que nós tivemos para participar de uma festa junina. Meu grande sentimento é não ter podido participar. Eu participei bem criança, né? Aqui na escolinha de fundo de quintal da festa junina. Depois, as professoras me colocavam sentada para assistir os ensaios, porque as mães dos meninos brancos, enfim, não queriam que eu fosse par, né? Que os filhos e netos brancos fossem par de uma criança negra. Então, eu era recorrentemente colocada para sentar no banco, enfim, no banquinho, para... Peraí, gente, que eu estou olhando aqui, porque eu estou vendo que eu estou com o cabo ligado, mas não está dando, não está carregando. Eu vou apagar um. Vamos ver, vou mudar de lado aqui, tá? Então, espera um pouquinho que eu estou apagando as luzes. Não está lendo mesmo, acho que deu problema no cabo. E eu vou cair daqui a pouco, tá, gente? Mas, peraí, tanto que eu já vou entrar pelo celular. Boa, já entra pelo celular, peraí. Só um momentinho, tá, gente? Podem ir falando, que eu estou escutando vocês, tá, pessoal? Deixa eu aproveitar que eu até coloquei no chat, né, mas é bom falar também, que eu ia comentar aquela hora, acabei esquecendo, né? Além disso, né, então vamos ter a Bienal do Livro, começa dia 2, vai até o dia 9, né, são uma semana de evento, né, não vai ser na AMB esse ano, vai ser no Expo Center Norte, também aqui na região da Zona Norte, de São Paulo, e esse ano, né, os estudantes, cada escola vai levar 40 estudantes para participar, né, um ônibus, né, com estudantes. Os estudantes receberão um card com R$60 para compra de livros, e os professores, todos os professores da rede, vão ter direito a um voucher também de R$60 para utilizarem na Bienal. Por isso que eu estou falando, os livros que o Secla está citando, ou até outros autores que foram citados no encontro, vocês têm muita vontade de ter agora, não tem desculpa. Vamos lá na Bienal.
E então, depois, essa semana ainda vai sair as instruções como retirar o seu voucher, né? Para ter que fazer um cadastro no aplicativo, e aí vocês geram esse voucher. Mas os professores também vão ter direito, né? O professor, diretor, CP, os profissionais da rede vão ter direito a um voucher de R$60. Então, reforço mais uma vez o convite, vai ter uma programação extensa no stand da SME, mas no dia 2, que é o sábado, às 5 da tarde, receberemos aqui o Sam fazendo uma roda de conversa com vocês lá. E muitos de vocês aqui só a conhecem, já estamos quase um ano, né, nesses momentos formativos, mas só a conhecem por tela, agora vão ter essa oportunidade de conhecê-la presencialmente. Com certeza. E eu vou estar aí lá, sábado, e depois uns autógrafos, e depois. Oi, Kio. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Só eu queria fazer um adendo aí. A professora Lara Souto está no curso, né? E gostaria que ela desse uma palavrinha. Ela que está segurando esse boneco, trabalha comigo. Lara é uma pessoa que tem baixa visão e trabalha muito bem comigo, apesar das pessoas terem essa questão de capacitismo junto com racismo, né? E tem sido uma experiência fantástica trabalhar ao lado dela. O aprendizado é muito, muito grande e é muito bacana. Tá? Ela que está segurando a Quinha aí. Um beijo a todas e todos presentes aí. Linda! Professora Lara? Oi. Seja muito bem-vinda, professora Lara. Tudo bem? Eu acho essa sua foto incrível. Acho que faz uns 3 meses, Ana, eu nem sei. Linda, linda. Parabéns e gratidão. Imagina, obrigada a você por esses encontros todos. Gratidão, viu? E pensar, né? A festa junina é uma questão para o corpo negro, para os corpos negros na escola. Enfim, são histórias e mais histórias. Gente da minha geração, até um pouquinho mais nova que eu, enfim, são corpos negros que vão relatar as dificuldades com as festas juninas. E a gente precisa prestar muita atenção nisso, para que não reproduza, não continue a reproduzir esse mal, né? Essa coisa horrorosa que se tem. Eu fui para a Feira do Livro em Brasília, né? Cheguei, enfim, na madrugada do sábado. E eu fui para um evento, né? Me levaram para jantar e perguntaram se eu podia jantar num lugar que era uma festa, era um barzinho, na verdade, mas que ia ter um show de umas mulheres sexy. Sexagenária. É que elas cantam. E aí, eram senhoras de 70, 75 anos, esposas de artistas, cantores, enfim. Elas iam para os ensaios dos maridos e, no final, elas montaram um grupo com elas também. Então, só senhoras. E é a coisa mais linda, porque elas cantaram músicas juninas. E aí de repente, estava lá o povo abrindo no meio do barzinho uma corrente e dançando quadrilha. Gente, eu me diverti tanto, porque eu tenho um sonho de dançar quadrilha, né, gente? Meu sonho é dançar quadrilha. Eu lembro da quadrilha que eu dancei com a minha primeira professora, a Dona Marta, né? Que eu era pequena, enfim, 5 anos, foi a última vez que eu dancei quadrilha com ela ali, que vestidinho, aquela coisa toda. Foi uma farra aquela festa, e aí eu fico pensando quanto que é isso mesmo, né? O que a gente não vive no tempo da gente, no tempo da infância, no tempo da escola, aquilo que todo mundo faz, a gente vai querer fazer um dia, a gente fica com aquilo na cabeça, com aquela vontade. Minha vontade é de fazer uma big de um figurino de festa junina e sair dançando por aí, entendeu? É uma coisa de doido, mas eu já me diverti muito na roda lá, com aquelas senhoras maravilhosas cantando e fazendo a reflexão, né, do quanto que a escola destrata, maltrata dos corpos negros. Pode avançar, por gentileza?
Gratidão, professora Lara. Tá linda nessa foto. Pode avançar mais uma tela. E aí, a gente tinha visto em algum momento isso aqui lá atrás, na primeira aula, né? Ação, sempre ação. Assumir a responsabilidade sobre o todo que ocorre no território do nosso trabalho é necessário na pedagogia ecoancestral. Afinal, o que é de responsabilidade de todos acaba sendo assumido por poucos. Quem se responsabiliza pela inércia na luta antirracista? E aí tem um quadradinho assim que eu digo, uma dica. Em vez de levar o alerta para o pessoal, reflita sobre seu empenho nessa luta que tem matado desde os bebês negros até profissionais da educação antirracistas que acabam sempre sendo isolados em uma escola. E aí eu falei matado aqui e eu me lembrei, né, que em algum desses módulos eu falei sobre as mortes das crianças negras, né, que antes a gente dizia a morte do extermínio da juventude negra. E há 20 anos atrás, 30, eu dizia, daqui a pouco a gente vai estar falando do extermínio da criança negra. E a gente já está vivenciando isso há alguns anos. Rio de Janeiro, a polícia com helicópteros sobrevoando as escolas e mirando nos pátios escolares e atirando lá de cima. E aí eu me lembrei do vídeo que eu puxei outro dia, antes de ontem, não sei, no Instagram, né, de um helicóptero sobrevoando uma região, um território de disputa, né, que querem tirar os indígenas de lá, enfim, aquelas histórias que a gente está vendo, e o helicóptero sobrevoando a plantação onde eles estão trabalhando, né, e ele vai sobrevoando, ameaçando bem baixinho. Aí ele dá a volta, ele volta de novo dando voo rasante e a gente pode escutar os tiros. E aí, no dia seguinte, eu só vi as imagens das crianças, dos jovens mortos com balas, né? E mataram muita gente naquela ação. E eu nunca vou me esquecer de 2014, eu sou diretora de uma ONG, Olhares Cruzados, e que faz ponte Brasil-África, e a gente tem um projeto muito lindo, né, de, enfim, fotografias, enfim, quilombos e aldeias indígenas, foi a expansão deles, só que eu trabalho só com os quilombolas, mas eu estava numa região, estava no Maranhão, e o técnico que tratava das questões com os grupos indígenas, ele febril, enfim, não foi, e precisava de um documento de um cacique. E eu precisei ir até lá, me ligaram, você vai, que é você que está mais perto dessa região aí, você está no Maranhão e tal. E aí foi uma corrida de helicóptero, depois hidroavião, para atravessar, eu estava indo para a região da Amazônia. E aí eu chego num lado do rio, e aí vários indígenas que não falavam a nossa língua me esperando, e aí nós vamos, eles sendo os batedores, né, no meio da floresta, no meio da mata, e a gente indo para lá, enfim, eu com eles. E aí, em um determinado momento, eu começo a sentir cheiro de carne queimada. E eu pensei, nossa, né? Estão cozinhando com pelo e tudo, bicho, né? Sabe aquele cheiro de pelo, gente? E a carne queimando com pelo, enfim, quando a gente... Aquele pezinho de porco que tem o pé ali, o pelo ainda, e a gente põe no fogo assim, antes de fazer a feijoada. Então, aquele cheiro, mas muito forte, me deu náuseas. E aí, conforme a gente vai chegando mais perto, a gente já começa a ouvir uns gritos e uns choros de pessoas. E eu percebo a agitação nas pessoas que estavam comigo, nos indígenas que estavam comigo, e começaram a correr muito mais rápido. E quando a gente chega na clareira,
O que eu vi foi corpos de crianças mortos, assassinados com balas. Eles estavam todos furados. Eram uns 15 corpos, uns 15 crianças, porque o homem branco, ele estava fazendo isso, né, naquela época, matando as crianças indígenas, porque só assim, quando atingem as crianças indígenas, é que os indígenas largam a terra. Porque para os indígenas as crianças são absolutamente tudo. Então aí eles deixam de lutar, eles baixam as flechas. E, enfim, tão injusto, né? As armas de fogo e as flechas. E aquele cheiro de queimado eram as balas nos corpos daquelas crianças. Há muito tempo, para gente que viaja e se enfia, se embrenha no Brasil, há muito tempo eu vejo isso. Eu vejo o território, quilombos do Maranhão, tomados por franceses, que para a gente conseguir entrar num quilombo, nós não somos livres e nem eles são livres para entrar e sair. Para a gente entrar, eles perguntam em francês, eles não falam português. O que a gente está fazendo lá? Eles vão buscar autorização, entre eles, brancos, não entre chefes quilombolas, as mulheres que normalmente são lideranças nos quilombos, todas reféns de pessoas estrangeiras de outros países que tomaram conta desses quilombos, desses territórios indígenas e desses territórios quilombolas. O Brasil já não está nas nossas mãos há muito tempo. Então, é um cuidado que a gente precisa ter, porque o que a gente está vendo, a barbárie que a gente está vendo, da polícia atirar nos pátios escolares, nas crianças, nos jovens que estão nos pátios escolares, todo preto é igual, né? Todo preto é suspeito, todo preto é aquele bandido que eles estão procurando, então eles miram do alto e atiram no pátio escolar, né? É disso que a gente está falando, enquanto um racismo estrutural que atinge os povos indígenas originários e os descendentes dos povos originários africanos. Então, a gente precisa dar conta de entender até onde a gente vai na nossa inércia e quem é que se responsabiliza por essas mortes e pela nossa inércia. Então, não adianta olhar o muro do outro, a gente tem que olhar a gente, o que a gente está fazendo. O que de fato a gente está fazendo. Avança mais uma tela, por favor, Samir. E a gente está sempre falando de vida, eu estou sempre falando de vida. A questão racial na educação, gente, isso é tão... Para mim é tão óbvio que eu estou falando de vida, mas não é óbvio para quem ouve. Dá a impressão ou que é um preciosismo, ou que é uma radicalidade, e que eu não estou falando de vida. Eu estou falando de vida e por isso eu tenho pressa, tenho urgência. E por isso que às vezes eu assusto com o jeito de falar. É porque eu estou falando de vida em territórios onde eu só estou vendo morte. E aí, na prática, eu quero chamar vocês para a gente pensar, dá tempo, tem 15 minutos. Eu vou ler uma história, vou escolher uma, pelo menos para começar, Solfejos de Faiola. Foi uma experiência super legal no SESC, a primeira vez que eu fiz o texto oralmente com as crianças, tentando adivinhar que instrumento era. Coisa mais linda do mundo. E vocês vão vendo os marcadores, vão tentando entender como que vocês identificam isso, musicalidade do som. Tem isso, né? A musicalidade do texto também, o ritmo, né? Das palavras. Faiola, Faiola, conta para nós quais são os outros sons que você tanto adora? Conto sim, mas comigo deverão solfejar. Com a minha boca farei sons e vocês terão de adivinhar.
Faz minha boca sem parar. Diga qual é o som que você vai imitar. Eu digo sim. É o som do agogô, que estalando em meu ouvido faz lembrar o meu avô. Faiola, Faiola, conta para nós quais são os outros sons que você tanto adora? Conto sim, mas comigo deverão solfejar. Com a minha boca farei sons e vocês terão de adivinhar. Faz minha boca sem parar. Diga qual é o som que você vai imitar. Eu digo sim. É o som do cachixi, que estalando em meu ouvido me faz lembrar de sorrir. Faiola, Faiola, conta para nós quais são os outros sons que você tanto adora? Conto sim, mas comigo deverão solfejar. Com a minha boca farei sons e vocês terão de adivinhar. Tum, tum. Tum, 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 tum. Faz minha boca sem parar. Diga qual é o som que você vai imitar. Eu digo sim. É o som do berimbau, que estalando em meu ouvido faz lembrar as brincadeiras de quintal. Faiola, Faiola, conta para nós. Qual é o som que você tanto adora? Conto sim, mas comigo deverão solfejar. Com a minha boca farei sons e vocês terão de adivinhar. Faz minha boca sem parar. Diga qual é o som que você vai imitar. Eu digo sim, é o som da cuíca, que estalando em meu ouvido faz lembrar o vento na pipa. Faiola, Faiola, conta para nós quais são os outros sons que você tanto adora? Conto sim, mas comigo deverão solfejar. Com a minha boca farei sons e vocês terão de adivinhar. Faz minha boca sem parar. Diga qual é o som que você vai imitar. Digo sim. É o som da macumba, que estalando em meu ouvido faz lembrar a calunga. A macumba é o reco-reco, tá, gente? Também conhecido como macumba, feito da madeira macumba. E a boneca calunga não é só o cemitério. Calunga é a boneca que é a princesa que vai, enfim, sendo levada no maracatu. Faiola, Faiola, conta para nós quais são os outros sons que você tanto adora? Conto sim, mas comigo deverão solfejar. Com a minha boca farei sons e vocês terão de adivinhar. Dote. Faz minha boca sem parar. Diga qual é o som que você vai imitar. Eu digo sim, é o som do chequerê, que estalando em meu ouvido faz lembrar o erê. Faiola, Faiola, conta para nós quais são os outros sons que você tanto adora? Conto sim, mas comigo deverão solfejar. Com a minha boca farei sons e vocês terão de adivinhar. Tum, tum, tá, tum, tum, tá. Faz minha boca sem parar. Diga qual é o som que você vai imitar. Eu digo sim, é o som da alfaia, que estalando em meu ouvido faz lembrar a roda da saia. Faiola, Faiola, conta para nós quais são os outros sons que você tanto adora? Conto sim. Num outro momento, solfejar é muito bom, mas o som vai com o vento. Faiola é uma criança mergulhada nas tradições negro-brasileiras. Com os mais velhos, aprendeu a se comunicar através da onomatopeia, mas não só, ela também solfeja.
gosta de emitir os fonemas, reproduzindo os sons dos instrumentos, bem como é capaz de cantarolar sílabas, reproduzindo melodias, tudo isso fruto de suas vivências. Assim, reproduzindo e criando a partir do que aprende em sua comunidade afetiva, ela manifesta seu ser brincante no mundo. Solfejos de Faiola revela fundamentos da pedagogia ecoancestral, a valorização dos conhecimentos infantis, a musicalidade e a corporeidade como práticas essenciais na primeira infância. E aí, pessoal, vocês conseguiram levantar alguns marcadores da pedagogia ecoancestral? Só para a gente finalizar? Vai abrindo o microfone e falando para a gente. Oralidade. Oralidade. Memória. Memória. Infâncias negras saudáveis. Infâncias negras saudáveis. África, berço da humanidade. Oi? África, berço da humanidade. África, berço da humanidade. Antídoto contra o racismo. Antídoto contra o racismo. Infâncias negras saudáveis. Infâncias negras saudáveis. Experiências negras. Experiências negras. Sentimentos profundos. Sentimentos profundos. Pode ser promoção da autoestima, Kilson? Com certeza, porque criança que sabe das suas origens, e aqui nós estamos falando de origens a partir de instrumentos. Todos esses instrumentos, né, são instrumentos afro-brasileiros, são instrumentos de matriz africana, não é? Então, reconhecimento identitário. Cidades negras. Reconhecimento identitário, perfeita. Oralidade. Oralidade, perfeita. História. Oi? História. História, sim. Infâncias negras saudáveis. Infâncias negras saudáveis, perfeito. Antirracismo. Antirracismo, perfeito. É a valorização, né? Uma bebê protagonista negra, né? Estou me lembrando agora do que a Júlia contou, né? Em relação, não precisa nem falar, basta mostrar, basta olhar. As crianças querem morar no livro. Essa é a ideia exata que eu tenho a partir dos vídeos, das fotos que eu vejo. Essas crianças negras querem morar nesses livros, com esses personagens, né? Então, isso é valorização, né? É autoestima, é empoderamento. Um vocabulário ancestral, né? Sempre fundamental fazer um resgate, né? Então, o que é a calunga? Enfim, por exemplo, né? Fazer a tradução dela, a macumba. Até o próprio instrumento, macumba. Exatamente, fundamental. Berimbau, a biriba, né? Essa biriba, ela é sagrada, esse pau que faz o berimbau, né? Então, enfim, você vai desmembrando e vai tendo tudo isso. E no final do livro também, gente, tem essa possibilidade, né? Como montar o seu cachixi com recicláveis, né? Então, olha lá, garrafinha de PET, enfim, todos os que precisa ter. E aí a criança ainda consegue montar o seu cachixi sustentável, né? Enfim, e brincar, instrumentalização, vocalização. A experiência foi linda com um grupo de jovens lá da ONG Solano Trindade, que eles foram lá para o Sesc Santo André, né, na minha última apresentação da temporada, e foi a coisa mais linda, porque eles fazem musicalização lá, né? Então, quando comecei com essa história, eles já ficaram todos agitados, tentando adivinhar qual instrumento. Foi uma farra, gente, foi muito engraçado.
Então, eu acho que esse livro vai ser muito engraçado na sala de aula, muito animado, festivo, gostoso. Então, isso é bom. Então, vamos... Oi? Ana Gilda. Ana, oi. Diga, Ana. O que eu tenho percebido, eu trabalho com uma professora de sala de leitura, e ela tem um projeto, o nome dela é Thaís, e o projeto dela, um dos projetos, que ela tem vários na escola, chama Adolescer do verbo ser estar, assim. E é interessante que ela conta a história, ela tem os alunos monitores, eu acho que isso é uma prática, né, na sala de leitura. E ela conta as histórias para eles, e depois eles têm que fazer a contação para as crianças no contraturno. Então, é muito interessante que é um processo onde você vê os adolescentes encantados com a história, e depois, quando eles contam para as crianças, eu percebo isso quando eles estão na escola, eles vibram junto com as crianças, assim. Então, na realidade, a minha dica eu trabalhei a semana passada com o Lector de Aquim com a turma de 9º ano, tá? Então, assim, e se estivesse na EJA também eu faria. Essas histórias da Kyo-san, elas tratam das nossas crianças que, apesar de sermos adultos, né, estão cheias de cicatrizes, né? Essa questão da festa junina é uma que é sempre... Eu fui dançar a festa junina em 2019, faz 3 anos atrás, eu nunca tinha dançado antes. Então, eu acho que é sobre isso, né? Quando a gente fala criança e a gente fala herê, né? É resgatar esse herê que está dentro da gente, porque para a gente cuidar de criança, a gente tem que cuidar das nossas crianças. Então, acho que a leitura da Kyo-san é pioneira nesse sentido, porque em vários outros eu poderia dizer, mas nesse da gente poder resgatar a nossa criança antes de se preocupar com outras crianças. Tá? Só isso, desculpa aí, um beijo. Arrasou, fundamental, Ana Gilda, sempre muito precisa. É exatamente isso. E eu me lembrei na sua fala que eu tinha dado uma tarefa para vocês, né? Na semana passada, falei assim, com aquele encantamento que vocês iam fazer no dia seguinte, em sala de aula, alguma prática. Alguém deu conta disso? Deixa eu olhar a hora. Não vamos falar sobre isso agora, porque são 9h30. E hoje eu não vou atrasar, porque eu vou sair na madrugada, que eu estou indo para o Rio de Janeiro, participar de um congresso internacional sobre infâncias, e eu vou estar numa mesa com o povo da Colômbia, que desconsidera a questão racial, enfim, e estão completamente assustados com o que a gente trava em relação às infâncias negras do Brasil. E aí a coisa vai ser assim, gigante, e enfim, eu não posso perder meu transporte, eu vou sair bem na madrugada daqui, para estar lá cedo, enfim, e dar conta desse evento. Contudo, já deixo apontado aqui que no nosso último encontro, nós vamos trabalhar a primeira meia hora com as ações de vocês. Quem fez ação na terça-feira da semana passada, ótimo. Quem vai fazer ação nessa terça, ótimo. Quem fez nas duas, ótimo. Mas eu quero saber dessas ações. Vocês veem que estou provocando o tempo todo nas ações. Como é que a gente manifesta tudo isso? Como que a gente manifesta a nossa revolta, como a gente manifesta a nossa repulsa, como a gente manifesta os conhecimentos que a gente está adquirindo, como que a gente manifesta tudo isso? Como a gente leva, como a gente transforma em praxis? É isso que eu estou pontuando para vocês o tempo todo, tá? É sair da zona de conforto. Como que a gente se joga? Se joga a partir da Aline Beijo, tem conteúdo vasto aqui. Como é que a gente faz? Essa semana eu estou colocando mais 2 textos aqui, legais para vocês, irem complementando, discutindo nos fóruns de vocês, enfim, e a gente está arrumando para o nosso 4º e último encontro, e aí eu vou trazer algumas possibilidades de modelos de protocolo, para que vocês tenham repertório, mas eu estou contando com as pesquisas de vocês também nos grupos, e enquanto, enfim, atividade, para pensar nas possibilidades da gente construir o nosso protocolo ou os nossos protocolos. E eu estava até pensando, né, porque a gente vai ter publicação, e eu estou até pensando da nossa contribuição ser também
nesses modelos possíveis de protocolo, enfim, que vão surgir por aqui. Mas isso é coisa que a gente ainda vai discutir, o quanto de páginas a gente vai ter, tamanho dessa publicação, volumes dessa publicação, enfim, mas já vão pensando nas contribuições de vocês para essa publicação, e cada turma está pensando nessa contribuição aí, que aí a gente vai retomar todos os inscritos e para falar dessa contribuição, e que pode ser a partir dos trabalhos mesmo finais que já estão aí, mas eu gostaria de pensar algo um pouco mais além desses trabalhos finais, mas trazendo um pouco das performances de vocês em um dos volumes, se a gente realmente for ter alguns volumes aí de material que a gente ainda não sabe. De qualquer forma, a gente nunca dorme, né? A gente está sempre com o olho acordado. Então, se querem contribuir, já vão pensando qual é a contribuição de vocês, como vai ser, em que sentido, já começa, já deixar a coisa na mira, para que quando a gente abrir o prazo, de repente não vai ser algo enorme de tempo, vocês já têm algo para contribuir com a nossa publicação, ok? Samir, está com você. Boa noite a todas e a todos. Um prazer mais uma vez gigante ter estado aqui com vocês, compartilhado encantamentos. Pensem nos bebês, esses nossos bebês, eles precisam de literatura e muita literatura. Pensem como fazer isso, em como organizar esse cantinho, em como introduzir essa literatura negro-brasileira, como destacar no espaço da sala de leitura, para que os alunos entendam que tem esse tipo de literatura e que eles podem recorrer a ela sempre que precisarem. Enfim, parte do nosso pensamento sobre o protocolo literário antirracista da Aline Beijo. É a nossa contribuição aqui para essa gestão. Então, bora lá pensar nisso? Gratidão profunda, gente. Tenha uma semana linda, uma semana de produção, uma semana de criatividade, muita criação, uma semana de mão na massa, de ideias, uma semana também de muita tranquilidade, equilíbrio de vida, de muita prosperidade e abundância, sempre, 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 de saúde, de dinheiro, de amor, de afeto, de carinho, de atenção, de respeito, tudo aquilo de maravilhoso que a gente merece. Nós estamos com um portal aberto, maravilhoso para realizações. Então, firme, pense, agradeça, não saia da cama sem meditar, sem ficar pelo menos 5 minutos com o pezinho no chão, sentado na beira da cama, olhos fechados, se quiser põe uma musiquinha, respira fundo, agradeça, peça, e aí você, enfim, se ilumina, se enche de energia e vai para a lida, tá? Não saia sem proteção e não volte carregado. Limpa antes de chegar em casa. Um beijo no coração de vocês, aproveita a energia da lua, aproveita o portal aberto no universo, peçam, cocriem, criem realidades maravilhosas, criem realidades onde as pessoas se respeitem. Acho que é o mínimo que a gente quer. Um beijo no coração de vocês, gratidão. Até semana que vem, nosso último encontro. Axé. Até sábado. Semana que vem, nada. É sábado, dia 2. Bora lá, Bienal! Bienal! Um beijo, gente. Um beijo. Boa viagem, viu, Kilsan? Aqui no celular. Gratidão, muito obrigada. Eu volto na quinta-feira. Vou te pentelhar muito sábado. Tchau. Pode beijo. pentelhar, vai ser uma festa, gente. Eu vou pular tanto de alegria. Se prepara, vocês não me conhecem, não, viu? Eu vou apertar muito vocês, viu? Vou abraçar até não querer mais. Ai, que delícia. Beijo, gente. Oi. Finalizar cantando, tá caindo. Você tem que finalizar cantando Tá Caindo Fulô, que aí a gente vai dormir com a sua voz na nossa cabeça. Tá caindo fulô, tá caindo fulô,
Tá caindo fulô, tá caindo fulô, lá do céu, cai na terra. Oh, tá caindo fulô, lá do céu, cai na terra. Oh, tá caindo fulô, 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 lá do céu, cai na terra. Ei, tá caindo fulô, lá do céu, cai na terra. Ei, tá caindo fulô. Vão